Antônio Martins. Presente. Vereador André Lima. Presente. Vereador Jones Campos. Presente. Vereador Edmar Gomes. Vereador Hélio Janone. Vereador Fernando Pepes. Vereador Gilmar José Lavorato. Vereador Elvésio Alves Badaró. Vereador Ismar Medeiro da Nóbrega. Vereador Luiz Carlos Amâncio. Presente. Vereador Rafael Alcântara Ranucci. Vereador Rafael Dias Sampaio. Vereador Sebastião Lucre. Terceira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, realizada em 20 de fevereiro de 2018. Senhor secretário, faça a leitura da ata. Peço dispensa a leitura. O vereador Anani está pedindo dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da ata. Tem expediente? Convocação à audiência pública, terceiro quadrimestre de 2017, dia 28/2, às 14 horas. Prefeito Municipal de Cornélio Procópio, edital audiência pública. O município de Cornélio Procópio tem a honra de convidar a população em geral, as associações de bairros, demais organizações não governamentais, clubes de serviço, entidades religiosas e quaisquer outros segmentos representativos da população para participarem no dia 28/2 de 2018, às 14 horas, na Câmara Municipal, cito a Rua Paraíba, para audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2017, em cumprimento às determinações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 48, parágrafo único. A mim, José Ranucci, Prefeito Municipal. Não tem expediente, né, do uso da tribuna. E em virtude de um projeto muito importante que temos hoje, né, já foi discutido, mas novamente hoje convidamos o Eric para vir novamente aqui na Câmara, a pedido de alguns vereadores, para dar mais uma explanada sobre o projeto. E em virtude disso a gente não vai ter o pequeno nem o grande expediente, e ele vai ficar aqui à vontade para responder as perguntas que são necessárias. Primeiramente, boa noite aos vereadores, né, aos membros da comunidade que estão aqui e aqueles que estão escutando isso, né, ao vivo aí na rádio. Estou à disposição aí aos questionamentos dos vereadores, às dúvidas. Eu vou dar a palavra primeiro ao Fernando, né, que fez o pedido aí, Fernando. Pode começar. Não, mas eu acho, pode começar. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a mesa dessa casa, os senhores vereadores. Nós temos um projeto hoje de uma importância muito grande para ser votado, que é a questão do IPTU, que foi votado no ano passado, e cumprimentar o filho da dona Vera, o Eric. Sua mãe é uma pessoa muito admirada por todos nós, tem uma folha corrida de serviço prestado ao serviço público muito grande, não poderia deixar de hoje a gente prestar essa homenagem e, de certa forma, parabenizá-lo pela coragem de assumir a defesa desse projeto, dessa envergadura, mas eu acho que quem está na função pública realmente tem essa função, né, de procurar principalmente esclarecer a população aquilo que é público, até porque a transparência é o que hoje as pessoas querem de cada um de nós. Eric, eu gostaria, em primeiro lugar, que você nos explicasse por que o envio desse projeto hoje, uma vez que nós aprovamos em dezembro do ano passado, a Câmara aprovou, né, o nosso voto foi contrário, mas a Câmara aprovou em relação ao IPTU. Quais são as principais mudanças que estão sendo colocadas aqui? Nós temos ela por escrito, mas eu gostaria que você explicasse, principalmente para aqueles que estão acompanhando através da Rádio Cornélio. Primeiramente, gostaria de agradecer a lembrança pela minha mãe, né, que trabalhou muito tempo, né, na prefeitura. Em resumo, esse novo projeto
ele vem em função de vários pedidos, até dos vereadores, da comunidade toda, né, da sociedade civil organizada, tudo, que, em função da economia e de vários outros aspectos, sentiram que o valor aplicado inicialmente no outro projeto poderia, né, afetar em demasiado a comunidade. Em função disso, né, e de vários pedidos e de outras, de algumas situações mais específicas até do próprio prefeito e pedidos de vereadores, então aquele projeto inicial que aplicava-se uma correção na planta genérica, ele foi escalonado em 3 anos. Então aquele valor aplicado que seria integralmente para 2018, ele foi escalonado e dividido em 3, ou seja, 18, 19 e 20. Então o valor final que seria atingido agora em 2018, ele só será atingido em 2020. Esse seria um dos objetivos. Em outro momento, depois de todo o projeto aprovado, que o Executivo foi fazer todo o lançamento do IPTU, nós identificamos uma situação atípica em alguns imóveis, que ele sairia uma correção superior ao índice projetado, que seria uma média de 1%. Esse também é um dos motivos de estar corrigindo isso, e para que também a população tenha uma condição melhor de estar absorvendo toda essa situação, né? É uma necessidade do município, esse aumento da receita, como todos estão em todo o país, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar a população. Então foi um pedido dos próprios vereadores, do prefeito, da comunidade civil organizada e várias outras pessoas, né, que vieram até o município, que veio até o departamento de fiscalização. Então achou-se por bem fazer um novo projeto e escalonando isso. Tá, entendendo melhor, a previsão daquele projeto era de 15% a 25%. Isso, ele poderia variar entre 15% e 25%, 15%, 20%. Dependendo do zoneamento. Tá. Agora, dá um exemplo, assim, em uma das zonas que ficasse em torno de 21%, esse 21% foi dividido em 7%, ou seja, em 3, ficando 7 para cada ano. Só que isso não ressaltando bem que isso não é um sobre o outro. O projeto anterior, ele aumentava em até 25%, tá? Mas fora isso, houve uma mudança de zoneamento. Ao aplicar o impacto do zoneamento, alguma pessoa me falou, né, que ele tirou da internet, o dele estava dando acima de 70% de aumento. Sim, nesse aspecto, Fernando, tem uma outra situação que tem que ser repercutida, tá? Porque, assim, além desse percentual que poderia chegar a 25%, acontece também que na legislação do município existe a situação da progressividade de alíquota. Então, para alguns terrenos vagos, quando aplica-se um sobre o outro, ou seja, você aplica 20, 25, ou 24, ou 21 em cima do metro quadrado da zona, e você aplica juntamente a progressividade da alíquota, ele acaba atribuindo um índice muito maior, porque já existe essa previsão legal dentro da legislação. Existem outros aspectos também que nós temos que verificar todas as alterações que existiram no cadastro dentro do último ano. Então, assim, mesmo com essa mudança, pode acontecer em alguns casos que pessoas venham a questionar, meu imóvel, meu IPTU aumentou em, vamos dar um exemplo muito alto, assim, tá? Aumentou em 120%. Tá? Isso não é o padrão, isso não é para acontecer, mas por alterações cadastrais e uma série de outras razões, pode acontecer de imóveis isoladamente ou casos específicos sofrerem alteração. Então, nessas situações, mesmo com a aplicação desse projeto que está sendo votado hoje pela Câmara, em alguns casos poderá passar de 25%. Sim, poderá, em função da progressividade, no caso dos terrenos vagos que eu expliquei. Sim. Lógico, se você aplicar 7, a progressividade do terreno vago, na alíquota, ela é de 0,25.
Se você pegar 0,25 em cima de 1%, ele representa 25%. Então, se você pega 25 mais 0,25, ele chega em torno de 30. 0,5. Então, pode acontecer, mas não é de praxe que isso aconteça. O que vem acontecer, o que vem normalmente, igual eu estava falando, Fora alguns os imóveis terrenos, de 100, fora os terrenos nas não, residências. a média tem que ficar entre o índice que era projetado anteriormente, dividido em 3, mais a UFM. Se você pegar uma casa comum no Primavera, quanto que ela é anterior a essa lei e quanto ela vai ficar a essa lei? Você teria condições de dar alguns exemplos para nós? Vou te dar um exemplo assim, uma casa no Jardim Primavera, igual você colocou. Uma casa que estaria recolhendo hoje em torno de R$100 de IPTU. Com o índice, na lei antiga, ela subiria no Jardim Primavera de 18%. Então, assim, 100 mais 18%, no caso, iria para 118%. Mas com então, essa alteração... lá está em média de 360, mais ou menos, né? Estou te dando um exemplo que ele vai variar o percentual para todos. Se a gente pegar os 160, a gente pode fazer o cálculo 160. Eu só arredondei para ficar mais fácil. Então, assim, se você iria para 118, esse 18 será dividido em 3. Então, a hora que nós dividirmos isso em 3, vai dar, no caso, 18%, 3 é 6, 18, 6, Então, ficaria para 106. É isso que no projeto anterior foi a grande dificuldade, porque quando se baseou pelo mínimo, na realidade, quando lançou, acabou sendo pelo máximo, porque as pessoas que começaram a retirar pela internet, tá, começaram a se assustar com os valores que estavam colocados. Então, isso para mim ainda continua embaralhado, Eric, continua embaralhado, porque você pega um exemplo de 100 é uma coisa, mas não é o caso. Hoje, por exemplo, o mínimo nos bairros populares, a gente mora num bairro popular, sabe disso, o mínimo hoje é em torno de R$360. As pessoas estão dizendo que estaria indo para R$600, R$700. Não, isso não é para acontecer. Entendeu? O aumento no índice anterior, a gente pode fazer uma conta agora. Se o valor fosse de 400, tá, e você aplicar 20%, em cima de 400, ele subiria R$80. Então, ele teria que ir para em torno de R$480, não para 600, 700. Como eu disse para você, foram feitas várias simulações e demonstrado em apresentações que a média geral para 95% dos imóveis, ele fica nesse índice. O que eu estou te colocando, Fernandinho, é que assim, fora isso, nós temos todo um aspecto de alteração cadastral que ocorre durante o ano. Então, assim, pode acontecer que durante o ano de 2017, um contribuinte que pagou um IPTU de R$400 e tinha uma casa de 100 metros quadrados, não vou dizer que seja 100 metros, tá? Mas que tinha uma casa de 100 metros quadrados, realizou uma reforma e aumentou esses 100 metros quadrados para 150 metros quadrados. Isso, automaticamente, iria, se você não fizesse nada, o IPTU dela iria aumentar porque a metragem aumentou. Sim. Isso porque o departamento de fiscalização ou a pessoa, ela realizou um financiamento, ela aprovou um projeto, ela tirou um habite, regularizou o imóvel dela, que é uma pessoa que anda de acordo com o que deve ser feito na legislação. Então, isso atualizou automaticamente o cadastro. Só que isso são casos pontuais. Então, se você pegar num universo que hoje nós temos, em média, de 20 mil imóveis, tá? Isso não é genérico, isso vai ser pontual. Do mesmo jeito que a gente está colocando à disposição, que é direito de toda a população que entender que o valor do imposto dela subiu acima dessa média que a gente está falando, tá? Que ela vai por lá, vamos por 21, 7 mais 2, que é a inflação, que subir em torno de 9%, 10%, ficar muito acima disso, tá? Pela variação, que, no caso, ela procure o departamento para que a gente analise o cadastro individual de cada imóvel para saber o que aconteceu, porque são casos pontuais. Isso não é genérico, não é para acontecer na grande maioria. Mas, lógico, existem casos e casos. Pode acontecer de ter uma alteração em função de outras razões na alteração do imóvel, propriamente dito. Um exemplo que eu vou te dar é que, assim, existe uma lei de isenção, tá, no município. E todo contribuinte que entra com um pedido de isenção, pela legislação,
o departamento ele tem que ir até o imóvel da pessoa e realizar uma vistoria para analisar se o que consta no cadastro, se o que a pessoa está alegando condiz, né, com a realidade, para que seja concedida a isenção. Acontece muitos casos da gente chegar nos imóveis e o imóvel sofreu alteração. A pessoa fez uma ampliação. Às vezes, a pessoa, até por inocência da própria população, a pessoa tem que saber que toda a área coberta ela é tributada e ela é base de cálculo de TBI. Muitas vezes a pessoa vai lá, uma pessoa fala, eu vou fazer uma garagem na minha casa, entendeu? E ela cobre e faz a garagem. Isso automaticamente interfere na metragem do imóvel, no lançamento, que interfere em todas as outras situações. Se me permite, Eric, essa atualização cadastral feita pela fiscalização, a fiscalização vai e detecta uma área que não consta no cadastro. A simples informação da fiscalização é suficiente para atualização de cadastro? Sim, o fiscal ele é um ente público com fé pública que tem toda a situação, através da vistoria, ele tem a total condição do membro de atualizar o cadastro. Consequentemente, existe toda outra documentação que tem que ser feita. A gente também deveria notificar o contribuinte para que ele aprovasse plantas, tirasse os habites, todas as outras situações. Quando você diz a gente deveria, é porque isso não está ocorrendo. Ocorre. Quando identifica-se, ocorre a notificação para que a pessoa faça a regularização. E, como é direito de todo contribuinte, todo lançamento de IPTU ou de qualquer outro imposto, ele é uma notificação de lançamento. A pessoa ela tem o prazo para não concordar com aquilo e questionar. Por exemplo, o fiscal, como todo ser humano, ele pode errar. Muitas vezes a pessoa pode ir num lote, numa quadra, faz uma vistoria e identifica um aumento. Na hora de cadastrar no sistema, comete um erro de digitação, alguma coisa, e troca o imóvel. Nesse caso, aí vai identificar o seguinte, foi cadastrado uma metragem que era para ser num lote, foi cadastrada em outra. A pessoa não questiona, isso será revisto, consertado e alterado. Isso é de praxe da pessoa e do direito do contribuinte fazer. Eu só vou, de forma objetiva, fazer uma pergunta envolvida em 4. Mas isso é no aspecto do amplo do direito. Você sendo um técnico, não sei se houve todo esse embasamento. A primeira questão, a lei da anterioridade, tá? Que se deve votar para um ano, para o próximo ano. Segundo eu tive algumas informações, pode quando você está abaixando, sim. Quando está aumentando, não. A questão da lei orçamentária. Nós votamos uma peça orçamentária aqui, e nessa peça orçamentária, acredita-se que a gente já tenha votado para que o orçamento seja 100. Se o orçamento é 100 e a previsão é de arrecadação de 5 milhões e vai arrecadar 1,5 milhão, como é que vai ficar os outros 3,5 milhões? Quer dizer, nesse projeto que está sendo mandado agora, já deveria estar sendo mudado a peça orçamentária. Segunda questão, tá? Quando nós aprovamos um projeto anterior que previa, eu estou falando nós, eu estou falando a Câmara de Vereadores, independente do meu voto, tá? Ela deveria, então, agora apresentar a renúncia de receita para apresentar um novo projeto. Isso, para mim, realmente é uma questão que eu não me convenci ainda. Porque a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 16, ela é muito clara. O que nós estamos votando aqui também é uma renúncia de receita, porque está se jogando para os 2 anos posteriores. E se pode fazer em 3 anos. Com todo o entendimento, pela experiência que a gente tem aqui na Câmara de Vereadores, é a primeira vez que nós estamos votando algo para os próximos 3 anos. E aí preciso deixar claro para esse plenário que nós não estamos votando a inflação. Nós estamos votando acima da inflação. Nós estamos votando, se a correção agora for em torno de 2%, nós estamos votando 7%, mais 7% para o próximo ano e mais 7% para o próximo ano, usando desse exemplo. Então, o ideal seria, tá, que esse projeto
fosse então feito um projeto pensando na questão da lei da anterioridade para esse ano. Então, eu vejo que esse projeto aqui deveria ser consultado o Ministério Público para ele ir adiante. Eu vejo que nós poderemos ter problemas, a população poderá, como em Londrina, que foi apenas uma questão de uma publicação de uma lei que é muito menor, a população conseguiu reverter judicialmente. Nessa peça, nesse projeto que nós estamos votando hoje, tem questões muito maiores e muito relevantes que nós estamos aqui chancelando uma situação que, na minha avaliação, poderá essa Câmara amanhã ser exposta, né, à população por falta de um maior esclarecimento no que se diz a anterioridade, no que se diz a lei orçamentária, no que se diz a renúncia de receita e no que se diz que nós estamos parcelando um aumento para os próximos 3 anos. A princípio, com relação ao teu questionamento, é assim, o entendimento jurídico com relação, você mesmo respondeu. Quando você reduz valores, tá, teoricamente você não precisaria respeitar a anterioridade. Nesse caso, o contribuinte está sendo beneficiado. O aspecto é, a alteração que está sendo feita, ela simplesmente quebrou isso em 3. Ela pegou um valor que já estava aprovado, uma lei que já estava determinada, e quebrou-se o valor em 3. Então, o valor que seria de 21, ele foi dividido em 3 para 7. Na verdade, o que está sendo definido não é um aumento, mas definiu-se um valor de metro quadrado da planta genérica para os próximos 3 anos. Você não aplicou um aumento para os próximos 3 anos. Isso é uma definição de valor de metro quadrado. Você definiu uma planta genérica em 3 anos. Um outro aspecto que você tocou no assunto, que é com relação ao orçamento. Especificamente, não é a minha área a montagem do orçamento. Então, eu não tenho como te esclarecer ou te responder se, no primeiro projeto orçamentário, quando vocês votaram o projeto orçamentário, essa previsão de aumento de arrecadação estava embutida nele ou não. Assim, eu até desconheço a data de votação desse projeto orçamentário. Então, não tem como eu te dizer se ela é anterior ao projeto de 2017 ou ela é da mesma data, ou coisa que isso já haveria a previsão, né, com relação a esse aspecto. Com relação à renúncia de receita, normalmente o entendimento de renúncia de receita é quando você concede isenção, quando você concede, no caso, algum benefício que venha a retirar esses valores dos cofres públicos. O que acontece especificamente nesse caso é que nós estamos mexendo no lançamento, nós não estamos concedendo uma isenção. Questões de entendimento. Existem entendimentos divergentes quanto a isso, mas, nesse aspecto, não entende-se como renúncia de receita porque está sendo alterado o lançamento e não concedendo uma isenção de impostos, como, por exemplo, se você fosse pegar um bairro total da cidade e isentasse ele por 5 anos. Então, assim, eu teria isso é lançado, mas você isenta esse valor, você abre mão desse valor. Essa seria a diferença no entendimento nesse aspecto. Tá? Mas aí, é igual você disse, poderia até fazer uma análise jurídica com relação a essa situação. Mas, assim, o entendimento inicial é que não existe a renúncia em si, porque isso vai ser escalonado nos próximos 3 anos em função de beneficiar a população. Porque isso, como você mesmo disse, esse projeto ele está, a princípio, tornando-se benéfico à população, porque esse aumento ele viria de forma integral agora em 2018. O que ele foi feito foi quebrar esse valor, ou quebrar essa correção, para que ela venha em 3 anos, ou seja, ela seja diluída de uma forma mais gradual, para que pudesse ser absorvida pela população como um todo. A princípio, sim. A princípio, o entendimento seria esse. Érico, aproveitando aqui, não vamos entrar nessa discussão jurídica, porque essa discussão aí
é o que está me causando calafrios com relação à votação, principalmente com relação à questão dessa anterioridade. Porque, como a lei vai retroagir ao dia 1º, é como se a outra lei não tivesse existido. Então, não teria tido esse aumento do ano passado. E nós estaríamos dando um aumento, mesmo que menor do que o do ano passado, neste ano, para começar o ano inteiro. Então, a gente está extremamente preocupado com isso, porque eu acho que, primeiro, essa questão tinha que ter sido solucionada ano passado mesmo. Não conseguimos solucionar, agora nós estamos tentando remediar. Toda vez que a gente pega uma lei e tenta remediar, aí começa a aparecer os problemas jurídicos, que é a nossa preocupação. Mas essa é uma questão que não lhe cabe, até porque é uma questão que a gente tem que discutir com os procuradores aqui e tal. O que a gente trouxe mesmo você aqui para esclarecer a parte técnica mesmo dessa lei, porque apesar de a gente ter discutido ano passado que o aumento ia ser de 20%, 25%, a gente viu que houve, na hora que começaram as pessoas retirarem os carnês pelo site, houve um grito geral da população, porque houve inúmeras pessoas que constataram que o aumento tinha sido na ordem de 80%, 100%, 70%, e não foram a poucos casos. Eu tive contato com uma dezena de pessoas que vieram falar disso comigo. De qualquer forma, a gente queria saber o seguinte. A princípio, a gente viu que está tendo um aumento só da planta genérica. E você explicou que poderia ter alguns casos que houve aumento na área, e em razão disso também houve aumento. Mas teve casos que não houve aumento, não eram terrenos, eram casas, e que esse aumento foi acima de 80%. Até quando vieram me indagar, eu fiquei imaginando que seria por causa da mudança de zona, porque eu fiquei preocupado com essa questão da mudança de zona. Eu falei, pode ter sido que, além do reajuste, houve uma mudança de zona e isso acabou agregando. Nesse novo projeto, isso foi corrigido? Sabe me informar? O maior erro que existia com situação específica a essas zonas era especificamente com a zona 5. Esse erro ele foi corrigido, ele foi atribuído todos os imóveis que constavam-se na zona 5, eles passaram-se para a zona 6 para corrigir esse problema que aconteceu. A grande maioria dos imóveis que ocorreu foi nessa situação. Em outro aspecto, igual o Rafael coloca, que existem casos onde as pessoas questionam que houve aumento de 80%, que houve aumento de 90%, que houve aumento de 100%. Eu não tenho como discutir para você assim, houve, não houve. Mas assim, é igual eu falei, eu atendi inúmeras pessoas. Até a gente teve uma reunião na quarta-feira de cinzas e estavam alguns membros da sociedade civil, o Rafael estava presente. E assim, eu não vou citar nome, mas tinha um dos membros que ele trouxe carnês específico dele. Né? Você está lembrado disso. Ele trouxe, se eu não me engano, eram 8 carnês. 9 carnês. Dos 9 carnês dele, tá? 8 ficaram na média, exatamente na média de 21, que vocês estavam bem lembrados, e especificamente um carnê dele que sofreu esse problema, que era especificamente da zona 5, onde a gente explicou, e aí o que a gente colocou na condição para ele também, que ele, como contribuinte, que ele fosse até o departamento, que a gente estaria verificando o cadastro, o que houve, se existe algum erro, qual o procedimento, porque daí, no caso, o departamento ele tem que analisar individualmente o cadastro do imóvel, senão não tem como eu dizer o porquê dessa alteração. Mas até o doutor Ismar estava na reunião também, até a gente identificou o problema para ele no dia, né? E até o protocolo dele já está no departamento. Assim que for feitas as correções e tudo, ele vai se enquadrar na nova legislação e será corrigido, e ele vai ficar dentro dos padrões de índice que seguem a regra geral nessa situação. Como eu disse para você, Rafael, existem casos que vai dar um aumento superior a esse valor? Existem. Nesse caso, o que o município está se colocando à disposição é que o departamento estará atendendo todas essas pessoas
para que a gente possa analisar o cadastro individual dos imóveis, para aí sim eu poder dar uma posição, ou eu digo, o departamento dar uma posição, né, com relação a essa situação específica. Eu não tenho como dizer especificamente o porquê de um aumento sem analisar a situação do imóvel em questão. Até a gente já discutiu antes, mas acho que seria bom para esclarecer para os demais, que é a intenção nossa hoje aqui. Eu já tive várias discussões com você, já sei mais ou menos o projeto, mas eu acho que a intenção é esclarecer todo mundo aqui, para que todo mundo tome a sua posição com a sua convicção mais esclarecida. Eu verifiquei que o que está sendo alterado são os anexos da lei que trata do IPTU. E a gente viu que as zonas anteriores tinham uma porção de imóveis menores e hoje está tendo um aumento em quase todas as zonas. Até eu vi que teve uma zona, acho que é a zona 21 ou 24, que deixou de existir. Você saberia explicar o motivo dessas mudanças, A grande maioria, vamos pôr assim, 99% dos casos dessas alterações de zona, elas são devidas aos novos empreendimentos. O que isso significa? Vou dar um exemplo assim. Nós temos hoje em Cornélio vários loteamentos novos. Todo mundo sabe disso. Dá para a gente citar aí, no caso, Ivani-Paivagate, Atlântico, Morumbi 2, tem Vale do Sol 2. São vários empreendimentos que eles foram criados e constituídos nos últimos 10 anos. Nesse período, todo loteamento novo que é criado no município, ele se caracteriza por falta de estrutura, né, de infraestrutura, na última zona fiscal do município. Então, a grande maioria deles, quando se classifica, quando se inclui na zona fiscal, ele passa, no caso, a última zona de Cornélio, no caso, a zona 33. Ele fica entre a zona 33 e a zona 35, que são valores mais baixos, por falta de estrutura e uma série de razões. A maioria desses loteamentos hoje, eles estão ou em fase de conclusão, ou seja, nos últimos momentos de conclusão deles, ou já foram concluídos. Então, eles já possuem habite, eles já têm obras, casas sendo edificadas nele e tudo. Então, em função de justiça fiscal e vários outros aspectos, vou dar um exemplo específico aqui, no Ivani-Paivagate. Ele ficou enquadrado na mesma zona fiscal do Jardim Panorama, pois um é vizinho do outro. Então, assim, não teria o porquê você pegar um loteamento novo, colocar ele num zoneamento do centro da cidade, sendo que ele está lá próximo do Jardim Panorama. Então, o padrão ali foi seguido esse padrão. Então, o que foi? Tirou-se da zona 33 e trouxe ele para a zona do Panorama. Mas isso por quê? Porque o empreendimento ele foi concluído. Então, hoje, a pessoa ela tem toda a infraestrutura de água, de esgoto, de asfalto, de meio-fio. Então, isso está pronto. Então, anteriormente não tinha, agora tem. Então, para que essas pessoas que ali hoje irão construir ou futuramente irão construir, que eles entrem na mesma regra e justiça fiscal dos bairros que estão ao redor deles. Ou seja, se uma pessoa no Jardim Panorama paga R$400 de IPTU, um exemplo, como uma pessoa com o mesmo padrão de casa, mesma metragem, no Ivani-Paivagate, que possa ser questão do outro lado da rua, possa estar pagando 50. Então, ela teria que estar, não igual, mas próximo entre valores. Então, para isso, foi reclassificado, principalmente, 99% dos casos, esses empreendimentos novos. Só finalizando, então não houve nenhuma mudança de bairro, de zona. Fora esses novos loteamentos, por exemplo, pegaram um bairro Veneza, alguma coisa, mudaram de zona, isso não aconteceu nesse projeto. Né? Na sua grande maioria, não. Pode ter acontecido uma rua ou outra em função de valorização, mas, assim, em questão de quantidade de imóveis, muito pouco isso que tenha acontecido. Tá? Não tem um histórico de que tenha sido alterado, ter tido grandes alterações nessa classificação dos zoneamentos. Talvez, assim, uma situação atípica, no caso, por exemplo, de condomínios fechados. Pois existia um condomínio, existem vários em Cornélio. Talvez um condomínio que estaria reclassificado numa zona
duas abaixo de um outro, ele foi trazido na mesma proporção para gerar a justiça fiscal entre todos eles. Lógico, desde que o padrão seja o mesmo. Eu tinha uma impressão, ao ler o projeto todo, ele é muito extenso, né? Não é um projeto fácil, é um projeto técnico, que o zoneamento tinha sido voltado atrás e tinha ficado somente aqueles percentuais. Então, nesse projeto, só alguns lugares é que foi voltado atrás, mas outros lugares houve uma mudança de zoneamento naquele último projeto que foi aprovado em dezembro e permanece ainda até agora, correto? A mudança de zoneamento com relação aos empreendimentos novos, sim, permanece. Elas foram mantidas, não houve alteração nos loteamentos novos, que é a reclassificação deles, ou seja, aqueles empreendimentos que foram concluídos, que têm que vir para uma zona nova, eles foram mantidos. Especificamente, que você perguntou, o grande volume que houve de reclamações e de erros, é igual eu coloquei para você, ele era especificamente com relação à zona 5, que houve um problema com essa zona específica. Então, para essa zona, houve uma correção. Onde fica essa zona 5? A zona 5 ela tem várias regiões de Cornélio. Tá? A zona 5 ela entra Jardim Estoril, Novo Bandeirantes, Porto Belo. Tem mais 2 bairros, mas não vou me lembrar o nome. Seuglin não. Mas são bairros. Especificamente, agora lembrar de cabeça todos que estão dentro dessa zona. São bairros onde temos construções de alto padrão, é isso? Sim, só que assim, o que acontece nessa zona, o problema maior dela não é o fato das construções, mas sim dos terrenos vagos. Aonde houve bastante reclamação é porque a gente tem bastante problema, porque onde tem, no caso do Jardim Porto Belo, que são vários lotes vagos que ainda existem hoje, que é para baixo da linha próxima ao Cefet. Então, nesse aspecto, juntando a correção que houve ali, mais esse erro que tinha na zona, e a progressividade, alguns imóveis chegaram ao valor, igual o Fernandinho falou, em torno de 88%. Mas tem uma lei específica com relação à progressividade de IPTU. Essa lei está em vigor. Sim, está em vigor, normal, não foi mexido em nada. E não seria natural, então, se essa lei está em vigor, que se aplicasse realmente a correção em cima desse valor corrigido? Não é isso que determina a lei? Sim, a lei, isso não foi alterado. Isso ela continuará sendo aplicada a progressividade, tudo normal. O que foi feito para que não houvesse uma correção acima, como as próprias pessoas concluíram, todos os imóveis que estavam nessa zona específica, eles foram jogados para uma zona abaixo, por análise e definição dos aumentos que ocorreram. Então, ela ficou uma zona abaixo, então ela foi reclassificada. Isso causou uma redução de valores, a reclassificação. Na verdade, ela não causou a redução. Eles vão permanecer na média que eles vinham sendo lançados. Ela só não vai ser aplicada, não vai chegar nesses índices de 93, que aí quando aplicasse a correção ela iria subir demais. Então, com essa mudança, ela ficou dentro do patamar que todos vão caminhar, que ficou em torno do... Vamos pegar no projeto antigo, tá? Que ficou em torno de 20, que hoje vai ser em torno de 9. Eu vejo você citou um caso aí. Precisava de reparar essa questão dos terrenos. Cornélio pegou um caminho, são 12 loteamentos. Tem um amigo meu que ele vendeu férias, 13º, fez financiamento e fez lá 12 metros quadrados e entrou dentro de uma casa. O sonho de ter o seu lugar. Tá. Agora, o que acontece? Tá. Enquanto ele não terminar isso, ele está tendo 0,25 ao ano e esse loteamento dele está comparado ao bairro do lado, que já está com toda a infraestrutura. Então, eu penso que um dos grandes temas que foi colocado pelo governo federal é o incentivo à construção civil. Sabe? Essa é uma discussão mais política. E quando você faz essa aplicação do 0,25%, tá? Na realidade, essas pessoas acabam tendo que pagar um IPTU
muito maior no momento que eles estão em fase de construção. Contando a sua colocação, Fernandinho, então, eu aqui, agora, eu vou falar como contribuinte, tá? Não mais como fiscal, nada. Sim. Vou falar como contribuinte. Analisando essa situação, então, daí, eu gostaria de fazer uma proposta a você. Você, como vereador, e como você toma aqui, até toda a classe de vereadores, já que existe esse problema com relação a esse aspecto pontual, nós temos um ano inteiro para formular um novo projeto de lei que venha a beneficiar a população em relação a esse aspecto. Entendeu? É um projeto mais específico porque trata-se de alíquota, então ele tem uma série de outras restrições que têm que ser seguidas. É que esse projeto só pode ser de iniciativa do Executivo, entendeu? Não, mas assim, mesmo que ele seja de iniciativa do Executivo, mas os vereadores eles podem fazer o apontamento do projeto. Vocês podem propor ao Executivo, falar assim, olha, nós temos um apontamento de um projeto de rever esse ponto. Nós gostaríamos da parceria do Executivo para estar revendo isso. É uma prerrogativa dos vereadores, independente de quem esteja aqui, se é situação, oposição, se não tem nenhum dos dois. Mas eu acho que os vereadores estão aqui para isso. Igual você falou, um amigo seu expôs o caso. Eu não vou discordar de você, porque, assim, em certo aspecto, se a gente olhar como contribuinte, a gente entende que a progressividade, ao mesmo tempo que para algumas pessoas é pesada, para as outras ela serve para impedir que o cara fique lá com o terreno, juntando mato, juntando lixo, juntando bicho que está lá, que o cara só tem aquele terreno para, vamos dizer assim, investimento, né? Então, assim, tem os dois lados da situação. Então, isso tem que ser bem analisado. É igual você falou, podemos, até eu me proponho, né, a colaborar até com todos os vereadores e tudo, vamos propor ao Executivo, vamos analisar a situação, vamos ver se tem alguma maneira de estar melhorando isso para a população. Só que nesse caso específico teria que ser para o próximo exercício, mas vamos analisar a situação. Se é um ponto onde todos concordam que tem que ser pontuado e revisto, vamos rever. Essa é a posição. E eu acho que isso a gente tem que debater e corrigir, independente do que temos que, lógico, olhar para a administração pública da cidade como um todo, mas também temos que olhar para os contribuintes, para a população, porque é igual você falou, concordo com você, aquela pessoa que adquire um terreno para construir a sua casa, ela entra numa situação complicada. Ao mesmo tempo, nós sabemos que em Cornélio existem muitas pessoas que possuem muitos terrenos e muitas áreas que eu trabalho no departamento de fiscalização e vira ano, mexe ano, a gente tem problema com essas pessoas até para conseguir fazer com que elas mantenham os seus imóveis em condições de não gerar transtorno aos vizinhos e aos moradores. Então, tem todos esses aspectos. E a hora que você fala em qualquer dessa pessoa realizar uma transação ou fazer alguma coisa, a pessoa não tem interesse. Então, tem os dois lados da moeda. É isso que a gente tem que pensar. Eu concordo com você, sim, daquela pessoa de baixa renda, ou seja, daquela pessoa que está com, não baixa renda, mas de até classe média, que está construindo a sua casa própria. Então, temos que sentar e analisar. São duas linhas. Qual linha a gente quer seguir? Então, a gente pode rever esse projeto esse ano para o ano que vem. Nada impede. Até uma sugestão minha, até os vereadores. Se algum deles quiser, algum de vocês, né? Eu coloco todos quiserem encampar a situação e a gente analisar o aspecto. Eric, tem uma situação que não me convenceu. Essa questão das construções clandestinas que são atualizadas através de fiscalização. Digo isso por trabalhar no CREA. Para regularizar uma construção dessas, o engenheiro tem que montar um processo de regularização que passa por nós. E esses processos de regularização são raríssimos na cidade, o que significa que essas construções não estão sendo regularizadas. E se elas não estão sendo regularizadas, a prefeitura está abrindo mão de receita da aprovação desses projetos.
A quantidade é enorme de construções clandestinas na cidade que não são aprovadas na prefeitura, e a partir do momento que não são aprovadas, elas estão na base de dados do IPTU, mas não aprovadas oficialmente com projeto na prefeitura. E aí a prefeitura está abrindo mão de receita, e acredito que em valores enormes pela quantidade de construções clandestinas. O que é que poderia ser feito para regularizar isso? Nesse aspecto... Tem uma deficiência de fiscais. Sim, nesse aspecto, vereador, a maneira mais eficiente hoje para se tratar a situação a gente teria que partir para a tecnologia, ou seja, hoje existem ferramentas que são específicas para isso, ou seja, geoprocessamento, ferramentas via satélite. Não, isso para levantamento das áreas, não significa que uma área levantada ela vá ser regularizada. Sim, não, mas aí porque vocês já têm as informações hoje, algumas informações de áreas clandestinas, e não houve ação para regularização disso. A partir daí, é igual eu estava explicando para o vereador. Esse aspecto, quando você aplica o GEO, no primeiro aspecto, que nem a parte do IPTU e do cadastramento, a fé pública do fiscal e tudo, ele já serve para o lançamento da área para fins de tributação de IPTU. Aí vem a segunda etapa. Qual seria a segunda etapa? Que é a notificação para que o contribuinte, o morador, que ele venha a fazer todo esse processo que o vereador falou, ou seja, procurar um engenheiro, aprovar uma planta, tudo. Nós sabemos o que acontece. Se me permite, dentro do mesmo tema, se nós fizermos um pedido de informação aqui, para que a prefeitura informe quantas notificações vocês emitiram para a regularização dessas áreas, vocês têm esses números lá, e cópia das notificações. Não é a minha área específica, mas as notificações elas vão existir das áreas que tiverem, né? Elas têm que existir, elas vão estar lá. É feito um número gradativo de notificações. Agora, se me perguntar qual o número específico anual, de quanto foi feito, como foi feito, não vou saber dizer ao vereador. Pode ser que aconteça que dentro de um ano aconteça 30, 40, 50, 60 notificações. Eu não sei especificamente o número exato. A única coisa que a gente pode dizer é que com uma ferramenta de GEO, nesse sentido, você poderia até promover uma notificação em massa para que todos regularizem, só que é igual àquela situação. O vereador trabalha num setor que é específico para essa área. Eu não vou ser aqui também inocente de dizer que uma regularização nesse nível ela requer um custo relativamente alto. Então, muitas vezes acontece que é feita a notificação, é concedido o prazo para a pessoa, mas mesmo com notificação, mesmo com toda a situação, quando a pessoa procura um engenheiro, procura uma pessoa para que ela vá fazer um orçamento, uma análise de custo para fazer esse procedimento, ela chega à seguinte conclusão, que fala assim, olha, eu não tenho condições. E aí, muitas vezes, você acaba naquela, eu vou autuar a pessoa, multar a pessoa até que ela faça isso, ou você vai conceder um prazo, como acontece em casos que já aconteceu. O que a gente está trabalhando mais forte hoje, até eu posso dizer isso, né, que a gente está trabalhando mais forte, é com relação aos imóveis comerciais. Ou seja, todo imóvel comercial, toda empresa que vem abrir, ela tem que tirar um alvará no município, ela tem que se regularizar. Então, nesse aspecto, nos comerciais, nós estamos exigindo uma situação mais específica. Então, assim, um imóvel comercial não possui planta, não possui habite, se não está regularizado, não está sendo liberado alvará. Então, está sendo liberado um alvará provisório, 90 dias, 180 dias, e concedido prazo para que a pessoa venha a fazer essa regularização. Isso, mas até como o próprio vereador falou, nós temos um número escasso de fiscais. Então, o trabalho mais forte, ele é feito até especificamente nos imóveis comerciais, não tanto nos residenciais, porque aí você consegue unir duas situações específicas, que é a regularização das empresas, a atividade empresarial na cidade, juntamente com a regularização imobiliária desses imóveis. Os residenciais aí se torna mais complicado em função da escassez de funcionário, levantamento de informação, porque muitas vezes você vai ter que chegar, entrar na casa de uma pessoa. O que cria cá entre nós uma injustiça, né? Porque algumas pessoas se sujeitam e arcam com esse custo, e
recolhem tributos para a prefeitura e outras agem na clandestinidade e ficam protegidas pela lei da vista grossa. É que o prefeito municipal falou esse dia numa reunião para a gente. É um custo muito alto com a tecnologia que os cofres não têm. Aí vai ter que ir andando conforme a carruagem da... Talvez com mais fiscais, né? É. Mas, Talvez. infelizmente, é assim, nós não podemos... Nós somos cidade ainda com pouco recursos para fazer os benefícios que a cidade merece, e nós temos tocando dessa maneira. Mas algum vereador quer fazer o questionamento, a gente vai dispensar o Eric já. O Eric, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente e me colocar à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição de todos para que a gente possa conversar, trocar ideias e sempre na intenção de melhorar para o município. Essa casa agradece, Eric, e nós estamos à disposição também de vocês aí com as portas abertas aqui do Legislativo. Muito obrigado. Obrigado. Senhor secretário, podemos ir projeto de segunda votação, né? Isso. Projetos em segunda votação. Projeto de leis 117/2018 do Executivo Municipal. Súmula. Abre crédito adicional especial no valor de R$ 253.206,89 no exercício financeiro de 2018 para o setor da educação. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado em segunda votação. Dispensa. Dispensa de votação, terceira votação do vereador Neto. O projeto está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado em terceira votação. Projeto de lei 121/2018 do Executivo Municipal inclui no perímetro urbano área de terras que especifica matrícula 10.910. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado segunda votação. Dispensa. Dispensa de terceira votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado terceira votação. Dispensa. Projeto de lei 002/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, ementa. Dispõe sobre o envio de informações de vagas de emprego no Cine de Cornélio Procópio e Secretaria de Desenvolvimento Econômico à população interessada de Cornélio Procópio. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado em segunda votação. A dispensa da terceira votação. Os contrários ficam como estão, os favoráveis se levantam. Votado em terceira votação. Projeto de lei 03/2018, Ananias Antônio Martins Neto e Jones Carlos de Campos, ementa. Acrescenta dispositivo à lei 060 de 2005, que trata de primeiros socorros nas instituições municipais de ensino. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Votado segunda votação. Dispensa. Pedido de dispensa da terceira votação. Os contrários ficam como estão, os favoráveis se levantam. Votado em terceira votação, dispensa. Projeto de lei 04/2018, Rafael Sampaio, Fernando Pepes e Ismar da Nóbrega, ementa. Dispõe sobre a proibição da comercialização de cachimbos de água egípcio narguile aos menores de 18 anos de idade. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Dispensa. E pedido de dispensa da terceira votação, o vereador Neto ali. Os contrários ficam como estão, os favoráveis se levantam. Votado. Dispensa da terceira votação. Agora estamos na segunda votação, projeto. Em primeira votação. Isso. Projetos em primeira votação. Projeto de lei complementar 019/2018 do Executivo Municipal. Súmula. Da nova redação ao anexo 2 e 3 da Lei Complementar Municipal número 15 de 2017 e da outras providências, IPTU. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhor. Pois não, vereador. Senhor presidente, com relação a esse projeto, eu acho que a parte técnica foi muito bem esclarecida pelo Eric, a gente já... Mas tem a questão jurídica que trouxe uma dúvida para a gente e que está nos trazendo muita preocupação. Por quê? É que nem eu falo, às vezes uma coisa, quando começa errada, e a gente tenta arrumar o errado,
às vezes a gente, em vez de arrumar, está prejudicando mais ainda. O que acontece? Ano passado foi votado o aumento do IPTU. Nós, da oposição, nos colocamos contra, colocamos as nossas posições, porque nós éramos contra esse aumento. O aumento foi aprovado. Veio o aumento. Quando saiu os carnês, nem chegaram a sair o carnê, mas muita gente começou a retirar os carnês pela internet. A reação foi uma reação já esperada por nós, porque nós já imaginávamos que ia ter uma reação dessa, mas o aumento foi até maior do que nós tínhamos imaginado em muitos casos. Houve aumentos de 80%, 100%, e isso foi generalizado, várias pessoas nos procurando, reclamando, e aí a gente viu o que aconteceu em Londrina, viu o que está acontecendo no Rio de Janeiro, as ações que estão sendo impetradas no Rio de Janeiro, que eu tinha falado ano passado, as ações que estão sendo impetradas em Londrina por causa do aumento desproporcional que gerava um confisco. E aí a prefeitura, aí a gente tem até que louvar, teve a sensatez e falou assim, não, houve um aumento brusco, vamos tentar remediar essa situação. E, a princípio, a gente vê com bons olhos isso, porque realmente foi um aumento brusco e talvez agora fosse escalonado, fosse mais suavizado isso. Mas qual que é a preocupação nossa? Toda vez que a gente vota um aumento de imposto, a gente sabe, aqui todos aqui já discutiram, existe o princípio da anterioridade no direito que fala que o aumento tem que ser votado antes. Espera, Rafael, mas nós não estamos votando um aumento esse ano. Nós estamos votando o parcelamento do aumento. Mas, pela forma como que está a lei veio, e o que ela está fazendo? Ela está revogando a lei do ano passado e está criando uma nova lei, com novos anexos, retroagindo a 1º de janeiro. Ou seja, o aumento do ano passado nem sequer teria se efetivado para esse ano, se nós aprovarmos isso. Ou seja, nós hoje estaríamos dando um aumento escalonado, de média de 7% a 10% em 3 anos, mas estaríamos dando, de forma retroativa, no ano fiscal, ou seja, ferindo, a princípio, o princípio da anterioridade. E qual que é a nossa preocupação com relação a isso? Pode parecer, isso aí uma bobagem, vai reduzir, ninguém vai ligar. O que pode gerar é que alguém pode falar, não concordo com essa situação e vamos impetrar ações na justiça para rever. Nós já estaríamos revogando um aumento que foi dado lá atrás e talvez teríamos a situação de ser anulada essa lei por ferir o princípio da anterioridade. E aí, se esse aumento for aplicado e se a justiça se manifestar contra, aí vai haver uma enxurrada de ações contra a prefeitura e isso vai causar uma enorme despesa, uma tremenda dor de cabeça para a cidade. E é essa preocupação que eu tenho nesse momento. Até estava discutindo com o Eric, a gente até estava pensando, não, mas é uma redução. Veja, pode parecer que a gente está vendo, mas a gente tem uma preocupação, porque não estou falando, pode surgir alguém e falar assim, vou entrar com uma ação. E se essa ação tiver sucesso, aí você pode preparar que vai ter uma enxurrada de ação, porque a cidade inteira daí vai entrar com essa ação. Por isso que é uma coisa que nós temos que pensar e refletir muito sobre isso. A princípio, eu sou contra o aumento, desde o início, até agora, mesmo que de forma escalonada, mas a minha preocupação maior com relação ficou nessa situação. É uma situação que talvez deveria ser bem estudada para a gente não dar o tiro errado. Em Londrina parece que estão também querendo propor isso, mas está tendo uma discussão muito grande também, em termos jurídicos, a respeito dessa possibilidade ou não. E é essa a nossa preocupação. Muito obrigado. O projeto está em discussão ainda. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem. Qual é o parecer jurídico do procurador jurídico desta casa em cima desse projeto? Aí eu não.
Gostaria de... Doutor Alfredo está aí presente? Não. Cadê o parecer jurídico? Não tem parecer aqui, vereador, agora. Não, mas projeto dessa natureza... aí, Senhor presidente, eu peço Pois a não, palavra. pois não. Eu acho que a gente tem que primar pela responsabilidade. Eu era o primeiro a defender o projeto, sou o primeiro a defender o projeto. Ao contrário do vereador Rafael, ele tem a opinião dele não subir o valor, eu tenho a minha opinião de subir, porque se a gente quer melhorias, tudo sobe, você tem que subir. Mas só que nós temos, senhor presidente, vai ao senhor aqui, nós temos um funcionário desta casa, que é advogado desta casa, simplesmente para fazer isso. Eu chego 9, 9h30 aqui, muitas vezes essas pessoas não chegaram nesta casa aí. É um projeto, no meu entender, é um dos projetos mais importantes deste ano. É uma irresponsabilidade muito grande, e esse projeto não está aqui desde hoje, faz alguns dias que esse projeto já está aqui, o advogado jurídico da Câmara Municipal não ter dado um parecer em cima desse projeto. Independente aqui de se nós formos votarmos favoráveis ou contrário, mas nós temos que ter um parecer, até porque ele recebe, e muito bem por esta casa, para fazer isso. Ele é concursado para fazer isso. E não é pouco que ele recebe. E quero falar isso amanhã. Porque eu era o primeiro aqui a pedir para votar o projeto hoje. Mas como é que nós vamos votar um projeto sem uma ajuda jurídica? Porque ficar sentado na frente do computador estudando provas particulares com dinheiro público, isso não compete mais, senhor presidente. A pessoa tem que trabalhar e ela ganha muito bem, é isso aqui em Cornélio Procópio. É um absurdo, 13 vereadores, nós estamos com um problema, nós estamos indo para o 3º mês, né? E nós já tivemos esse IPTU aqui. Felizmente, o Executivo Municipal teve o bom senso de não onerar de uma vez só, igual está ocorrendo em outras cidades. O prefeito se sensibilizou, dividiu em 3 anos, e agora nós estamos precisando de receita, por causa de uma negligência, posso dizer assim, do jurídico desta casa, nós não podemos votar esse projeto. E é ele que nos dá respaldo, tecnicamente, se nós podemos votar ou não. Então, eu peço que Vossa Excelência possa usar até o meu discurso hoje, porque o que eu falo eu assumo. Nós não podemos, porque se nós cometermos um erro, nós somos punidos pela população. E um funcionário efetivo desta casa, se ele cometer um erro, ele também tem que ser punido. E ele cometeu um erro de não fazer o seu dever de casa. Me desculpe o desabafo, mas nós estamos precisando desse projeto e hoje nós não podemos, por causa de uma pisada na bola, infelizmente, desse funcionário. Senhor presidente. Pois não. Eu entendo que, diante da situação, então nós vamos pedir a vista, a retirada do projeto, para que seja apresentado, acompanhado do parecer na próxima sessão. Você vai pedir a vista do projeto. Esse projeto, eu acho que... Ficar para outra sessão, esse projeto é um projeto importante. Eu acho que é difícil, foi muito bem discutido. Eu acho que entre nós aqui nós podemos chegar a um acordo e votar esse projeto. E amanhã vamos pedir esse... Não tem parecer jurídico aqui. Não tem por um descuido ou foi pedido para ele? Eu acho que, inclusive, já estou convocando aqui uma reunião amanhã cedo com todos esses funcionários, porque não pode acontecer o que aconteceu hoje. Não pode acontecer. É inadmissível e já estou convocando uma reunião com todos os funcionários amanhã cedo. Não pode. Nós podíamos suspender a sessão 5 minutos, a gente conversar. Está suspensa a sessão 5 minutos. Antônio Martins, vereador André Lima, presente. Vereador Jones Campos, presente. Vereador Edmar Gomes Filhos, presente. Vereador Hélio Janone, presente. Vereador Fernando Pepes, presente. Vereador Gilmar Lavorato, vereador Elvésio Alves Badaró, vereador Ismar Medeiros da Nóbrega, presente. Vereador Luiz Carlos Amâncio, presente. Vereador Rafael Alcântara Ranucci, vereador Rafael Dias Sampaio, vereador Sebastião Lucre.
atitude da mesa aqui, nós tomamos providência de retirar o projeto 019 para votado na outra semana. Não, hã? Isso. Agora, esse projeto também tem parecer ou não? O outro? Fazer uma análise, só um momento. É a primeira votação, é a primeira votação. Não, já. Nós estamos em primeiro agora. A segunda votação votou tudo já, agora é a primeira. Isso que foi falado, hein? Isso foi falado que... isso foi falado que não ia ter projeto sem parecer. O 122 tem ou não? Vai ter que pedir desculpa. Colocaram na extraordinária, eles vieram pedir extraordinário, vocês colocaram como ordinário, não tinha apresentação. E apresentação. Mas só que também a apresentação, pode pegar. Hoje ele poderia, durante o dia, aparecer. O secretário, vê quais projetos tem parecer, nós vamos votar o projeto. Os restos vamos retirar. O projeto 122 está sem parecer. Então está retirado o 122 também. Só confirma, por favor. Projeto 123. Então, nós vamos retirar o projeto 019, que trata do IPTU. Nós vamos retirar o projeto 122 e, na sequência, vamos votar o projeto 123 e o projeto 124, que estão com parecer favorável do procurador jurídico desta casa, bem como da Comissão de Justiça. Projeto de Lei 123/2018 do Executivo Municipal, súmula. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 7.050.000 no exercício financeiro de 2018. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários levantam. Votado em primeira votação. 124. Projeto de Lei 124/2018 do Executivo Municipal autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.260.000 no exercício financeiro de 2018. O projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários levantam. Votado, primeira votação, vai para a segunda votação. O projeto tem apresentação. Projeto de Lei 006/2018, Rafael Sampaio e Fernando Pepes, súmula. Dispõe sobre as instalações de cercas energizadas destinadas à proteção de perímetro no município de Cornélio Procópio e da outras providências. Moção de aplauso. Protocolo 028/2018, todos os vereadores. Súmula, outorga moção de aplauso à Polícia Militar e Polícia Civil pelo brilhante desempenho na prevenção da ordem no Carnaval de Cornélio Procópio. Está em votação. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se levantam. Peço a palavra, senhor Pois presidente. não. Eu acho que as três moções, só a terceira, eu poderia, acho que até vou votar junto. Estou junto? Não, eu só não entendo a terceira, é a moção de aplauso à população. A quem será entregue isso? Eu não sei porque. Entendeu? Nem sei quem fez isso. Entendeu? Mas independente disso, eu não estava no Nós carnaval. podemos trazer um cara que tocou lá no samba e dar para ele a moção. Mas eu acho que é muito válido, independente disso. Tem coisas que as pessoas fazem aqui que dá. Porque a Polícia Militar nós entregamos para o comando, a Polícia Civil, o Executivo Municipal, mas a população, a quem nós vamos entregar isso? Esse é pior do que a indicação do vereador Varildo, que era para roçar a cidade inteira, né? Esse aqui pegou a cidade toda, né? Essa que eu não entendo. Mas a coisa está representada pelos DOC.
Ah, tá. É que aqui não... Não, só está na súmula aqui, mas na moção está todos os blocos. Ah, então tá. Ah, entendi. Não, para todos os blocos. Para todos os blocos. O Rafael sugeriu que fosse feita a moção para a população, né? Apresentada, é que não está escrito aqui. Então tá. Não, é válido isso, é por isso que nós Então vamos fazer a leitura de todos? Fazer a leitura das três e na sequência então, a gente já faz a votação. Só em cima disso, então, senhor presidente, eu não estava presente e fiquei muito feliz porque eu recebia todos os dias por WhatsApp como ficou a Avenida de Cornélio. Apesar da chuva, principalmente eu acho que na segunda-feira e no sábado, como ficou. E mais, eu recebi um vídeo de uma matéria, acho que foi da RBC, da Globo, eu não sei do que, regional, dizendo que foi o melhor carnaval da região. Foram mais de 2 minutos falando sobre Cornélio Procópio, que muita gente veio para Cornélio, gastou aqui e saiu falando bem. É o resgate do carnaval de Cornélio, apesar que a gente sabe que críticas ocorrem, isso é normal, isso, a gente convive no setor público, a gente tem que saber lidar com isso. Mas tivemos a diversidade climática, mas nem por isso a população deixou de prestigiar, de brincar o carnaval. Não fiquei sabendo de nenhuma confusão, que o trabalho da polícia foi espetacular e a população se divertiu. Parabéns a todos, principalmente ao Executivo Municipal, a toda a assessoria, aos funcionários que trabalharam, a Polícia Militar, a Polícia Civil, aos blocos que alegraram as escolas de samba, que é isso aí. Eu acho que Cornélio, com todas as dificuldades, vem superando esse momento difícil. A cidade vem superando os momentos difíceis que o país vem enfrentando, mas nem por isso, com garra, determinação, a Prefeitura vem fazendo melhor. Edmar, o meu irmão tem 75 anos, ele pulou até às 4 da manhã na chuva. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Realmente, o prefeito municipal está de parabéns pelo brilhante trabalho que foi feito no carnaval, às 4 noites aí, né? Então, até os críticos estavam pulando o carnaval, criticaram e estavam na rua pulando o carnaval. E isso foi uma surpresa. Eu não vi. Então, está em votação as 3 moções de aproso. As pessoas ficam sentadas e os contrários se levantam. Votadas 3 moções de aproso aprovado. Agora são as indicações. Indicações. Protocolo 022/2018, vereador Luiz Carlos Amâncio, ementa, indica repovoamento do Lago São Luís. Com peixe, viu? Isso está no texto. Protocolo 023/2018, Luiz Carlos Amâncio, ementa, indica a instalação de academia ao ar livre que atenda aos bairros Vitor Dantas e o Jardim Bela Vista. Protocolo 024/2018, vereador Luiz Carlos Amâncio, indica a recuperação da iluminação no Alto do Cristo. Protocolo 026/2018, Hélio José Janone, ementa, indica placas de sinalização na rodovia de Congonhas. Protocolo... Senhor presidente, em cima dessa indicação aqui, eu acho que Congonhas, com todo respeito, Congonhas é como se fosse um bairro de Cornélio, né? No meu entender, eu sempre falo, brinco, as pessoas adoram Congonhas, mas Congonhas está sendo muito prestigiada, porque já veio o governador Álvaro Dias em Congonhas, já está vindo o governador Beto Rios, só falta levar o Cristo para Congonhas, tomar cuidado com o vereador. Nós estamos trabalhando para isso aí, para dar uma... E o Marcos Brasil que vai lá. O Marcos Brasil que vai chegar até Congonhas também, né? Protocolo 027/2018, Ananias Martins Neto, ementa, indica a regularização da numeração e identificação das vias do Jardim Alvorada. Protocolo 031/2018, Rafael Dias Sampaio e Fernando Peps, ementa, indica a colocação de iluminação na entrada do conjunto José Benedito Catarino. As indicações são encaminhadas para o Executivo. Nada mais havendo, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão de hoje. Senhor presidente,